2019 acabou, finalmente, há umas 3 semanas atrás. Mas 2019 foi um ano puro, um ano cheio de... Ok, 2019 foi uma desgraça. Falar isso é até justificável, parece que eu só estou reclamando das várias tragédias que aconteceram esse ano. Mas pra olhar pela qualidade do ano, eu prefiro dar uma olhada no que aconteceu na minha vida pessoal. E ainda assim foi meio ruim. Estamos aqui pra falar de animes. 2019 foi um bom ano pros animes. Tivemos tanto anime bom sendo lançado que é até bem mais difícil eu ver aqui dividir tudo numa lista. E sim, farei uma lista dos melhores animes de 2019. Provavelmente, mês que demora um pouquinho pra sair. Eu ainda tenho coisa pra assistir, sabe? Mas por enquanto eu trago aqui a minha lista dos piores animes de 2019. Porque sim, também teve muito anime ruim esse ano. Não ruim bastante para estar tipo no meu top 5 de piores animes ever, top 10 ou sei lá. Mas ainda são ruins. E sim, falaremos sobre o gigante elefante no meio da sala. Vamos começar logo, esse vídeo vai ser longo. Em quinto lugar, Okasa no Online. Esse nome gigantesco que eu não consigo decorar de jeito nenhum. Esse é definitivamente um anime que eu nunca tive uma expectativa boa pra começo de conversa. Sabe aqueles animes de comédia que tenta puxar romance entre o protagonista e sua irmã mais nova? Sim, boa parte deles já são ruins o suficiente. Mas agora temos a mesma coisa com a mãe do protagonista. E ainda por cima o anime da Zekai. Como que isso poderia dar certo? Pelo menos é isso que eu pensava na época que o anime tava lançando. Mas quando acabou eu só pensei tipo... Mano, na boca, uma princesa tão ridícula, não é possível que isso leve a sério. Então eu só assisti. E... não era bem o que eu pensava, mais ou menos. O anime não exatamente tenta puxar um romance entre a mãe e o filho. E no começo ele até que estava sendo bem divertido. A conversa dele é até que boazinha no começo. Apesar que as cenas fanservice com a mãe são simplesmente ridículos. Fiquei bem surpreso e segui assistindo. Meu amigo, como esse anime cansa rápido. No final já tava sendo uma porcaria, sério. A história ficava simplesmente ridícula, o humor já não estava funcionando praticamente de forma nenhuma comigo. Tipo, caiu no secar genérico de qualquer programa grande de obras, você podia ter certeza que aparecia a mãe do protagonista resolvendo tudo com seus poderes da mãe perfeita. Inclusive eu tenho que comentar o quão lixos são os personagens. O protagonista era bem superficial, tinha uma loli que não tem função nenhuma na história, uma tsundere genérica, um dos personagens que ninguém liga, e a mãe que é exageradamente perfeita. Então a Okasa Online não foi uma experiência boa e eu não recomendo. Ele tem uma posição alta porque eu pelo menos consegui assistir até o final. Não deveria ser ponto positivo, mas tamo aí. Em quarto lugar, Bokutachi wa Benkyouga Dekinai, ou simplesmente Bokuben. E agora estamos entrando em um item meio contraditório porque eu não vi tantas pessoas falando mal desse anime. Mas sinceramente eu não me importo. Esse foi um anime que tá aqui mais pela tremenda decepção que ele me trouxe. Porque o primeiro episódio é até que muito bom. A premissa do anime do protagonista tendo a oportunidade de cursar a faculdade que quer com passe VIP. Mas em troca ele ia ter que ser tutor de outras duas garotas que são espetaculares em uma certa área. Uma genial na área de exatas e outra genial na área de humanas. O problema é que a garota prodígio em exatas quer fazer um curso de humanas, e a garota prodígio em humanas quer fazer um curso de exatas. E dá pra imaginar que elas não sabem nada do que elas querem cursar. Não só isso, como o anime dá uma motivação pra cada garota querer cada curso. E o anime tem uma animação muito boa, então eu fiquei animado pra ver o resto. Como a história iria se desenvolver, e ela não se desenvolve. Não é nem que se desenvolve mal, ela não se desenvolve. Não era nenhum mistério que ia ter um harém dentro do anime, mas porra, você vai fazer isso todo santo episódio? E sério, cada episódio pode ser resumido ou é algum mal entendido acontecendo que colocava o protagonista e uma garota numa situação constrangedora ou romântica, outra garota dando em cima dele e o protagonista sendo besta o suficiente pra não lutar que ela, mas 74 garotas estão a fim de pegar ele. Sério, nós já vimos isso milhões de vezes. E ainda assim você vai concentrar seu roteiro inteiro nisso? Bokuben foi uma decepção gigantesca que eu preferiria muito esquecer. Em terceiro lugar, Kenji no Mago. Agora é hora de mergulhar de cabeça no quesito Zekai. Os Zekais que nem tentaram ser algo bom e único. E isso nos leva a Kenji no Mago. Nem tem muita coisa pra comentar, não é como se fosse alguma surpresa esse anime que sai como ruim. É o mesmo protagonista perfeito overpower, o mesmo desenvolvimento de história genérica que está no mente pra virar inexistente. E basicamente só tá lá pra mostrar o quão overpower é o protagonista, o mesmo cenário e arte. E de fato aqui é literalmente o mesmo cenário. Simplesmente não tem nada de muito interessante pra comentar sobre ele. Ele tem uns personagens legais até, mas o resto é tudo Zekai. E que se explica por si só. O Zekai. Vamos para o próximo item. Em segundo lugar, Domestic na Kanojo. Ou como eu prefiro chamar, Domestic na Kinojo. Basicamente retomando o caloroso do passado. Sabe aqueles animes de comédia que tenta puxar romance entre o protagonista e sua irmã mais nova? Vamos entrar nesse tópico. Os infames animes Imoto.
Parece que esse seu gênero spawnou mais uma cria em 2019. Mais ou menos. Domestic Nakinojo é um anime que é até bem diferente de animes como Oreimo e Oreamanga Sensei. Isso mais pelo fato dele ser ainda mais absurdo. Existe um termo em inglês comumente usado em crítica chamado de shock value, que representa o potencial de certa cena ou ação provocar no público alguma reação de medo, raiva, nojo ou qualquer coisa que possa ser considerada chocante. Isso é um recurso que é bem usado em obras como Attack on Titan e Re:Zero, mas é bem comum, não só em animes como em filmes, séries, etc., produtores abusarem do shock value para que sua obra ganhe atenção. Quanto mais você chocar a pessoa assistindo, maior a chance dela comentar sobre isso e promover sua obra. Normalmente isso é relacionado à violência quando é usado, mas Domestic Nakinojo abusa do shock value nas cenas de drama. O anime se trata de um triângulo amoroso entre o protagonista, provavelmente adolescente menor de idade, sua professora e uma garota que casualmente deu a sua virgindade ao protagonista logo na primeira cena do episódio 1. E essas três pessoas se tornam irmãos, não relacionados por sangue, mas ainda irmãos. E se você acha toda essa premissa absurda, você não viu metade das bombas dramáticas. São inacreditáveis, tipo, literalmente inacreditáveis. Um drama muito forçado que simplesmente dispensa qualquer tipo de lógica. Na sua essência não tem desenvolvimento bom de enredo ou personagens, o suficiente para realmente fazer que está assistindo se engaje com o drama. É simplesmente um anime que tenta demais ser polêmico, quebrando tabus, fazendo o amor proibido. E no final acaba sendo nada mais do que nojento mesmo. Antes de seguirmos para o primeiro lugar, eu gostaria de comentar algumas menções desonrosas. Animes que poderiam muito bem estar na lista se por algum motivo ou outro eu decidi não colocar, mas ainda acho que vale a pena citá-los. Primeiro, One Punch Man 2. Eu lembro bem da quantidade enorme de pessoas falando quão decepcionante e ruim essa continuação era. E claro, para os padrões de One Punch Man isso com certeza é uma porcaria. Mas para os padrões normal, ainda é um anime engraçado, que traz um bom entretenimento e tem uma história decente. Com muitas falhas, claro, mas poderia ter sido bem pior. E por isso eu achei que não valia a pena colocar na lista. Segundo, Nanatsu no Taizai 3. Que balde de merda, né? Como se Nanatsu já não fosse ruim o suficiente. O anime até que poderia ter uma história e personagens muito ruins, mas uma coisa que ainda podia ser dita é que tinha cenas de luta bem animadas. Até chegar a terceira temporada aí, eu mal consigo colocar em palavras, só observe. Ok, só isso poderia colocar esse anime como número 1. Mas uma regra básica que eu tive para escrever é que eu iria ter que assistir pelo menos uma parte do anime antes de botar na lista. E eu não vou assistir Nanatsu 3. Eu me recuso. Por último, Arifureta. Um outro Isekai que, pelo amor de Deus, é mais ruim. Acho que só pelo fato de botar mais um Isekai na lista, que já tá muito lotado de Isekai, já seria o suficiente para não incluir esse anime. Mas no final das contas é o mesmo caso do Nanatsu. Eu não vou assistir Arifureta, eu me recuso. Eu me recuso. E finalmente, em primeiro lugar, Isekai Shade Magician. Mais do que Isekai tão genérico. É sério, eu não aguento mais falar de Isekais, eu não suporto mais trazer isso aqui. E se meu cronograma não mudar, será a última vez que eu vou falar de Isekai aqui nesse canal em um bom tempo. Isso é uma promessa que tem um alto potencial de falar, mas é isso. Eu não aguento mais ter que falar de Isekai aqui, mas o que eu posso fazer? Para uma tendência que já achei que estivesse morrendo, 2019 foi um ano que o gênero Isekai bombou de verdade. Teve muito, mas muito Isekai novo. Desses, apenas 2 eu realmente gostei. Descontando que um deles é um crossover entre Isekais, o que não toma a obra tão original assim, e o outro é uma linha paródia feita para zoar Isekais. E o resto, tirando um ou outro, são muito ruins. Para dizer o mínimo. Acho que eu vou deixar aqui um desafio para você que está assistindo esse vídeo. Contar quantas vezes falei a palavra Isekai nesse vídeo. Deve ter sido muitas. Mas sabe, pelo menos tudo que eu falei nesse vídeo tem uma pitada de coisa boa. O Cassino Online é um Isekai bem diferentão por si só e tem umas cenas bem engraçadas. Ainda mais no começo. Que no Mago, apesar de seguir muito padrão genérico, gostei bastante do casal que a anime cria entre o protagonista e a heroína principal. Que a personagem já tem boa. E ele faz isso ao invés de tentar fazer um harém pro protagonista. E chegamos em Isekai Shade Magician. Sério, é impressionante quanto não tem nada novo original nesse anime. É a mesma história que você pode esperar de qualquer Isekai. Personagens rasos para um caralho, que tem a mesma personagem de um poste de luz. O protagonista overpower que pode fazer tudo e irá previsivelmente esmagar qualquer trama que o anime tenta criar.
As próprias ações dos personagens são questionáveis pra qualquer um com mais de 4 neurônios. Mas o que você esperava de um anime com esse, né? Bom, hora de finalizar esse vídeo antes que minha sanidade mental já frágil exploda a sua existência. Até o próximo vídeo que chegar em... eu não faço ideia. Tchau.